Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é como está o tratamento do câncer de mama no Brasil. O que há de mais eficaz no tratamento dessa doença? Quais são os exames indicados para a prevenção do tumor? Como fazer o autoexame? O estilo de vida aumenta a incidência de câncer de mama? Quais são os direitos das pacientes? E qual é a rede de apoio para quem precisa de ajuda? Nós vamos explorar esse tema hoje, vamos fundo nesse tema aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa eu terei duas convidadas. A primeira é a doutora Carolina Vieira, que é oncologista do HC UFMG, Minas Gerais, maravilhosa, ela que está lá em Belo Horizonte. Ela é do Núcleo de Hematologia e Oncologia do Grupo Oncoclínicas e é mestre em Saúde do Adulto pela UFMG. Tudo bem, doutora Carolina? Tudo bem, Marina. Queria agradecer a Bion pela oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre um tema tão importante e tão relevante que é o câncer de mama. Muito bem, então vamos começar, porque os seios, eles são uma parte do corpo que não se compara a nenhuma outra quando a gente fala de simbologia, né? Eles representam feminilidade, maternidade, nutrição. Imagina só, eu tô amamentando, eu olho para os meus seios de outra forma, né? São ligados à sexualidade, ternura e ainda podem ser usados até como forma de protesto. O problema é que eles também são um ponto sensível do nosso corpo e podem adoecer. Das doenças relacionadas às mamas, o câncer é o que mais preocupa por ser o mais incidente e a principal causa de mortalidade por câncer em mulheres no Brasil. Aliás, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, entre 2020 e 2022, mais de 66 mil mulheres vão desenvolver esse tipo de câncer. Então eu te pergunto, doutora Carolina, por que o câncer de mama ainda é tão letal, sendo que ele é um dos tipos de tumor que podem ser detectados muito precocemente? Marina, a gente sabe que no mundo a expectativa para 2020 são de quase 2 milhões de casos, com mais de 600 mil mortes. Então, o câncer de mama é um problema não só no Brasil, mas um problema mundial. Entretanto, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma taxa de doença local, regionalmente ou localmente avançada maior do que nos países desenvolvidos. Isso quer dizer que, infelizmente, a gente tem uma taxa menor de pacientes diagnosticadas com câncer ainda assintomático, através de exames de rastreamento. Um dos motivos para isso acontecer é que a gente tem a realização de mamografias num número menor do que seria necessário diante da cobertura adequada para as mulheres a partir dos 50 anos. Um dado, inclusive, do Ministério da Saúde, que foi divulgado esse mês de outubro, mostrou que para 2020, comparado ao mesmo período de 2019, foram realizadas cerca de metade das mamografias. Para 2019, no período considerado, 2,1 milhões e para 2020, agora, pouco mais de 1 milhão de mamografias. Então, infelizmente, a falta de um diagnóstico precoce tem impacto, sim, na mortalidade. Além disso, muitas vezes as pacientes não têm acesso aos tratamentos adequados nos tempos adequados. Pois é, né? Você vê. Eu, por exemplo, você falou agora e eu me coloquei na situação de que não fiz a minha mamografia esse ano e não foi por preocupação de ir a um laboratório, mas porque a gente esquece que o corpo precisa de cuidado, né? E você pontuou muito bem que o segredo para ter um bom tratamento é descobrir de forma precoce. E aí a gente entra na questão do autoexame, doutora. É importante, mas ele não substitui de forma alguma os exames de imagem, né? Com certeza, Marina, a gente sabe que o pilar do rastreamento é a realização da mamografia, de preferência a mamografia digital, que leva a uma melhor qualidade das imagens a serem avaliadas. O autoexame, ele pode vir sim como uma ferramenta complementar, inclusive para a mulher conhecer melhor o seu corpo,
mas a gente tem que entender que para ter um nódulo palpável, perceptível ao autoexame, esse nódulo tem que ter acima de 1 centímetro, sendo que a mamografia consegue detectar alterações antes de se tornarem mensuráveis, microcalcificações, por exemplo, ou micronódulos que teriam menos que 1 centímetro. A mamografia permite, inclusive, a detecção do carcinoma ductal in situ, que é um câncer de mama no estádio 0, que a gente diria, antes, inclusive, dele se tornar invasor. Um câncer que poderia nem, inclusive, se tornar invasor e que seria eliminado com um tratamento cirúrgico mais simples, menos mutilante. Então, o autoexame ele pode vir, sim, mas como forma complementar e nunca substituindo a mamografia. A gente fala da mamografia, mas existem outros exames também, não é, doutora Carolina? Inclusive, é uma forma de ultrassom. O que difere e tem a ver alguma coisa com faixa etária? Não? A mamografia é um exame que utiliza técnicas de radiação para a gente conseguir ver as glândulas do parênquima mamário. O ultrassom isolado, ele não é utilizado como ferramenta de rastreamento. Ele também é um método complementar. Por exemplo, a gente faz primeiro a mamografia e vê que tem uma alteração, mas o médico não consegue perceber se aquilo seria um nódulo ou se seria um cisto de líquido. Nisso, o ultrassom pode, em segundo momento, sendo realizado por um profissional habilitado, trazer mais características sobre aquela informação, inclusive auxiliar o mastologista a definir se é necessário uma biópsia ou se a gente já tem dados que levam à tranquilidade de aquela alteração ser provavelmente benigna. Então, o ultrassom sempre é realizado após a mamografia, como forma complementar, ou em casos que a mamografia não é factível, não é possível ser realizada. Por exemplo, pacientes que tenham já sido submetidas a uma cirurgia na região do tórax importante, que não há como realizar a mamografia, mas lembrar que são casos de exceção. A mamografia realmente é o exame que é utilizado em larga escala, em bases populacionais, visando o rastreamento. Mulheres que têm prótese têm alguma dificuldade para fazer a mamografia, doutora? Mulheres com próteses mamárias devem ser submetidas ao rastreamento com mamógrafo da mesma forma que as mulheres que não têm próteses. Se a mamografia for realizado o posicionamento das mamas por um profissional técnico habilitado, a gente inclusive não correria riscos aumentados de ruptura dessas próteses e a gente teria uma visibilidade adequada do parênquima, das glândulas mamárias, principalmente se for feita a mamografia digital, que permite uma qualidade melhor dessas imagens. Então, não tem motivo para mulheres com prótese não realizarem mamografia, a não ser que essa prótese já sabidamente esteja rompida e necessitando de troca. Dessa forma, ela deveria procurar um médico especializado para fazer a troca da prótese, para depois colocar em dia o seu rastreamento do câncer de mama. A senhora é super fofa, porque eu já chego e falo, gente, não tem desculpa, para de frescura, vai ter que ir lá achatar o peito para ver se não está com problema, e temos que fazer com que frequência isso, doutora? De acordo com o Ministério da Saúde, o rastreamento com mamografia deve ser iniciado a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Isso para mulheres com risco de mama habitual, que são aquelas que não são portadoras de mutações, que não têm um risco familiar extremamente aumentado. Quando a gente fala extremamente aumentado, isso deve ser colhido através de uma história médica aprofundada. Muitas vezes a paciente fala, minha tia-avó teve câncer de mama aos 80 anos. Talvez esse caso isolado, numa idade mais tardia, num parentesco não tão próximo, não aumente o risco familiar daquela paciente. Então, isso tem que ser avaliado. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Mastologia já tem uma orientação de início da mamografia em uma idade mais precoce, a partir dos 40 anos, de forma anual. Então, o meu aconselhamento é procurar o médico de família ou ginecologista, avaliar essas duas orientações, colher uma anamnese, uma história médica aprofundada, que esse profissional faça o exame físico dessas mamas e, de forma compartilhada,
converse com a paciente, avaliando suas particularidades, para definir qual que é a melhor frequência e o início de idade mais adequado para o rastreamento. Mas para pacientes no SUS, mesmo a cobertura sendo sugerida a partir dos 50 anos, mesmo que ela não tenha 50 anos ainda, qualquer alteração que ela perceber na mama, aí já não vai ser mais um exame de rastreamento em uma pessoa assintomática. Se ela tiver alteração da sua mama e for mais jovem que 50 anos, ela tem que procurar o centro de saúde e ela tem direito, sim, de fazer uma mamografia, que no caso seria diagnóstica, para chegar a uma conclusão da causa do problema. E como você falou, doutora, dessa propensão genética, né? Quando você tem casos mais próximos, a sua mãe teve um câncer de mama, a sua tia teve um câncer de mama, isso pode também diminuir a faixa etária? Você pode vir a ter que fazer um rastreamento mais cedo? Ainda mais do que 40 anos, por exemplo? Sim, Marina, é super importante a gente avaliar a idade com que o familiar foi diagnosticado. A gente sabe que familiares que foram diagnosticados numa idade mais precoce, a gente tem um risco maior disso ter uma hereditariedade. E, inclusive, existem alguns critérios para que as pacientes sejam submetidas à testagem genética, para que a gente possa tentar identificar as mutações que são mais importantes para a contribuição dessa perpetuação dentro da família. Um caso que eu gosto de citar, que foi muito relatado na mídia, é o caso da Angelina Jolie, que a mãe dela tinha mutação no gene BRCA, que é um dos genes de mais alta penetrância para o câncer de mama e ovário. Isso quer dizer que é um gene que, quando ele está presente, a chance de ter um desses cânceres é mesmo muito alta. Então, como a mãe dela tinha esse gene, ela foi testada, ela também tinha. Existem outras mutações genéticas que não têm uma penetrância tão alta. Isso quer dizer que elas levam uma predisposição mais leve. Mas lembrar que a maioria dos casos não está ligado ao risco familiar, a essa hereditariedade. A maioria dos casos está sim associado aos hábitos de vida, que são fatores de risco modificáveis. Ah, mas eu quero falar com você sobre isso, só que eu vou deixar para daqui a pouquinho, porque eu queria pontuar uma coisa importante, que existem tipos de câncer, né? Alguns evoluem de forma mais lenta e outros de forma mais rápida, e eu queria entender um pouco dessas diferenças. Perfeito. O câncer de mama, que a gente sabe que a gente tem um impacto mais robusto do rastreamento, é um subtipo molecular que a gente chama de luminal. Eu vou traduzir isso para as pessoas entenderem de uma forma melhor. É o câncer de mama que a gente tem as vias ativadas relacionadas aos nossos hormônios de estrógeno e progesterona. Esse é o tipo de câncer mais comum nas mulheres, no mundo todo, e ele é um tipo de câncer que, dentro do arsenal terapêutico, a gente utiliza estratégias, inclusive, de bloqueio hormonal. Esse câncer, ele costuma ter um crescimento que proporciona com que a realização da mamografia, nos intervalos que eu relatei, veja e detecte antes de ter um nódulo grande. Por outro lado, a gente tem outros tipos que têm uma biologia tumoral mais agressiva e que não estão associados a essas vias hormonais. A gente pode citar, nesses subtipos, o triplo negativo e o HER2 hiperexpresso. O HER2 hiperexpresso, inclusive, é um tipo de câncer de mama para o qual a gente necessita de um tratamento direcionado com um medicamento biológico que vai tentar bloquear essa via HER2 que está ativada, aumentando as chances de cura e de boa resposta ao tratamento. Os principais, portanto, são os luminais, que são esses associados aos hormônios, que tendem a ter um crescimento menos acelerado. Quando eu falo tendem, porque a gente pode sim ter luminais que vão crescer muito rápido e pode ter triplos negativos ou HER2 hiperexpressos, com tumores se apresentando como tumores pequenos. Então, a gente analisa todas as características biológicas, as características clínicas do tumor,
e também as características do próprio paciente, os problemas de saúde prévios que ele tenha, sua idade, para dessa forma a gente conseguir fazer um delineamento do melhor tratamento possível. Eu ia comentar isso com você, né? Tem muita particularidade envolvida, tem o câncer, do que ele é feito, o que é composto, como ele age, como ele responde, e tem o corpo da pessoa, né? A saúde da pessoa e a cabeça da pessoa, não é, doutora Carolina? Com certeza, a gente tem que pensar que se a gente está lidando com um câncer de uma senhora, uma idosa frágil, que tem vários problemas de saúde, diabetes, hipertensão, um descontrole dos lipídios, né, de colesterol, às vezes uma senhora que já tem uma fragilidade, uma demência, a gente não vai conseguir, muitas vezes, fazer um tratamento de uma mesma forma, com uma mesma tolerância, de uma paciente mais jovem, na faixa dos seus 50 anos, que não tenha outros problemas de saúde. Então, ao planejar o tratamento, que pode envolver cirurgia, rádio, químio, hormônio, medicações biológicas, a gente deve considerar não somente as características do tumor, mas também as características da paciente, porque a gente tem que tentar ao máximo um equilíbrio entre os ganhos que o tratamento pode proporcionar, minimizando os seus efeitos colaterais, para a gente ter a melhor tolerância possível, para que essa paciente faça esse tratamento também com uma qualidade de vida considerável. Doutora, ninguém quer ter o diagnóstico de um tumor maligno, e claro, todo mundo fica em pânico, ou possivelmente em pânico, quando isso acontece. Já se imagina a perda capilar, vou ficar muito fraca e tudo mais, e não necessariamente precisa ser assim, certo? Existe quimioterapia que não gera a perda dos cabelos, às vezes não precisa da quimio, pode fazer a rádio, às vezes pode fazer a hormonioterapia, como você comentou. Queria pincelar um pouquinho por que se usa um, às vezes se usa outro, da forma mais clara que a gente puder falar para o público. Marina, a gente tem que lembrar que o pilar do tratamento do câncer de mama são os tratamentos cirúrgicos. Isso quer dizer que mesmo em estadios iniciais, como eu disse, né, estadio 0, a maioria das pacientes vai se submeter em algum momento do seu tratamento a uma cirurgia. A cirurgia pode ser mais ou menos invasora. O que isso quer dizer? A gente tem dentro das cirurgias as cirurgias conservadoras, que na maioria das vezes se constituem na retirada de um setor, também conhecido como um quadrante da mama. E, por outro lado, a gente tem as mastectomias, que é a retirada da glândula por completo. A indicação depende do tamanho do tumor, e também da presença ou não dessas mutações que a gente disse. Alguns casos de pacientes muito jovens que tenham mutações de alta penetrância, isso também influencia na escolha cirúrgica. As pacientes que não seriam submetidas à cirurgia, na maioria das vezes, são as pacientes que recebem o diagnóstico da doença já no estádio 4, que elas já se apresentam com a doença em vigência de metástases. Então, como muitas vezes o câncer já está em outros órgãos, já espalhou para o fígado, ou para o pulmão, ou para os ossos, o mais importante aí é o tratamento sistêmico, é o tratamento medicamentoso, ficando a cirurgia da mama reservada para casos de exceção. Mas nos estádios 0, 1, 2 e 3, a cirurgia sempre vai estar envolvida. A gente vai, além da cirurgia, utilizar a radioterapia nos casos, por exemplo, que a gente fizer cirurgia conservadora. Se a gente não tirou a mama toda, se a gente tirou só um quadrante, só um setor da mama, é necessária a complementação com a radioterapia, porque aquela radiação no parênquima, né, nas glândulas restantes, vai diminuir a chance do câncer de mama voltar naquela mama. A definição de indicação do tratamento medicamentoso, que pode incluir químio, normalmente a quimioterapia é uma combinação de medicamentos aplicados na veia para paciente, com um tempo que pode variar aí de 4 a 12 meses, a depender dessas características biológicas e do tamanho do tumor. Muitos desses medicamentos podem causar alopécia, que é a queda do cabelo, mas há formas modernas de minimizar. A gente tem algumas toucas que proporcionam o congelamento do couro cabeludo
e isso diminui, não zera, mas diminui a chance da queda capilar. Infelizmente, isso não está amplamente disponível. Alguns locais, algumas clínicas, especialmente privadas, têm esse dispositivo, outras não têm. A gente sabe que ainda não é uma realidade no SUS, mas quem tiver a oportunidade de utilizar, isso pode minimizar, sim, essa queixa, esse desconforto da queda capilar. Além disso, felizmente, a gente tem uma gama muito ampla de medicamentos que previnem as náuseas e vômitos, que são outros efeitos colaterais temidos da quimioterapia, que podem debilitar o paciente. Então, a gente consegue atuar de uma forma preventiva, associando esses medicamentos à quimioterapia, caso a quimioterapia seja mesmo necessária. E a hormonioterapia vai fazer parte do tratamento das pacientes com câncer de mama, que tenham a via hormonal presente, que seja um receptor hormonal positivo. A gente tem alguns tipos de tratamentos hormonais. Esses, sim, são medicamentos orais, que são tomados pela paciente diariamente no seu domicílio, fornecidos pelo SUS, fornecidos pelos convênios. Muito importante lembrar de um dever do paciente, a gente fala sempre dos direitos, mas o paciente tem o dever de utilizar a medicação de uma forma adequada, medicação que está sendo fornecida para ele e que, para que seja eficaz, depende de ser tomada diariamente. O tempo de utilização desse hormônio pode variar também entre 5 e 10 anos, a depender das características clínicas do tumor. É um tratamento que muitas vezes os pacientes falam que é manutenção, meu tratamento de manutenção. E tem que fazer direitinho. Doutora, para a gente encerrar essa nossa parte, eu queria que você falasse rapidinho de uma curiosidade que eu vi no mapa do Brasil, né? Nós temos uma maior incidência do câncer de mama nos estados de Sul e Sudeste. Tem alguma relação? Na verdade, você já até falou, né, que existe uma relação do câncer com o estilo de vida. Rapidinho pra gente. Perfeito, Marina. A gente sabe que no Sul e no Sudeste a gente tem um comportamento alimentar diferente, com maior consumo de alimentos ultraprocessados e industrializados, que têm potencial cancerígeno. Além disso, a obesidade e o sedentarismo também são fatores de risco para o câncer de mama, não esquecendo do tabagismo, que é fator de risco para diversos tipos de câncer. No Norte e no Nordeste, a gente ainda tem uma incidência muito alta de câncer de colo uterino, e aí a gente acaba tendo uma proporção diferente de câncer de mama e de colo uterino de acordo com a região. Mas muito dessa representatividade do Sul e do Sudeste se dá, sim, pelos hábitos alimentares. Ah, mas não pode ser verdade em Minas Gerais, porque Minas Gerais, onde você está, é a terra mais maravilhosa, vocês têm queijos maravilhosos, né? Tem doce de leite, gente, vocês não podem ter problemas alimentares em Minas. A gente tem que lembrar que o excesso de carboidratos, o excesso de lípidos, uma dieta que não seja balanceada, que não seja rica em vegetais, em alimentos frescos, pode levar à obesidade, e essa obesidade levar a um estímulo hormonal e aumentar o risco, sim, não só de câncer de mama, mas de várias outras neoplasias. Então, eu não deixo de comer meu pão de queijo, nem comer meu docinho de leite. Mas com parcimônia. Exatamente. Também equilibrado com muita salada. Põe assim, gente, metade do prato de salada, mas depois deixa um espacinho pro pão de queijo. Doutora Carolina, muito obrigada pelas suas informações. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora eu quero chamar para nossa conversa a Jurema Ramos dos Santos, que é advogada e diretora voluntária da AMUC, Amor e União contra o Câncer. Tudo bem, Jurema? Tudo bem, Marina, e muito obrigada por essa oportunidade de divulgar nosso trabalho. Jurema, muitas dessas mulheres, né, têm dificuldades no atendimento. Elas não conseguem fazer os exames de prevenção e precisam contar com o apoio de associações como a AMUC, da qual você faz parte. Jurema, por favor, explica pra gente como é o trabalho da AMUC. Então, efetivamente, não é? Essas instituições são extremamente importantes para os pacientes de câncer. E a AMUC é uma instituição que já existe há 20 anos, que nasceu em 2002 pela necessidade identificada por uma médica de que as pacientes precisavam de mais informação, de mais conhecimento, principalmente sobre seus direitos. E ao longo dos anos, a AMUC evoluiu não só para também trabalhar com outros tipos de câncer, mas
para trabalhar fortemente a questão do advocacy, das políticas públicas. Então, nós trabalhamos não só diretamente com o paciente, que é o nosso objetivo, não é? A grande missão da AMUC é reduzir a mortalidade por câncer. E é exatamente empoderar esse paciente, dar informação. E nós fazemos isso através de projetos, de muitos projetos. Então, nós temos hoje projetos de ensino à distância, nós temos projetos de capacitação de agentes comunitários, nós temos um programa que foi o que deu, vamos dizer, gênese à AMUC, que é um programa de orientação jurídica ao paciente oncológico, onde nós informamos sobre direitos e, eventualmente, em casos extremos, até oferecemos uma advogada que dá atendimento gratuito na instituição e orientamos, se for preciso, para ingressar com ações judiciais. Mas sobre muitos outros direitos. Você sabe, Marina, que o nosso paciente de câncer, ele tem muitos direitos que ele não conhece e que, às vezes, até lhe são informados no momento em que ele recebeu o diagnóstico. Isso está muito fragilizado. Então, depois disso, quando ele nos procura, ele já mais sereno tem condições de saber de várias coisas que ele ainda não percebeu e que podem fazer muita diferença para quem tem um diagnóstico de câncer. Jurema, eu queria exatamente falar sobre direitos, porque recentemente eu descobri, não sabia disso, que uma forma de você ter acesso ao seu FGTS é diante de um diagnóstico de câncer. Então, a pessoa com câncer pode resgatar o FGTS e utilizar para o tratamento, para pagar o tratamento. Mas quais outros direitos a pessoa tem que a gente normalmente não sabe? Olha, o paciente de câncer tem muitos direitos. Na verdade, essa é, inclusive, uma das nossas bandeiras na AMUC, não é? É informar sobre esses direitos, para que ele os possa exercer. Então, por exemplo, se você tem alguma deficiência física causada pelo câncer, no caso da mulher que retira linfonodos por causa de um câncer de mama, ela tem direito a um carro adaptado, ela vai ter isenção de IPVA, de ICMS, você pode receber um auxílio-doença, você pode quitar a casa própria, isenção de imposto de renda, e por aí vai. Em alguns municípios você tem direito ao passe-livre. Nós temos, além disso, outras questões de direito que as pessoas não conhecem, que são os direitos, o próprio direito à mamografia, à reconstrução mamária. Tudo isso está assegurado por lei. Nós temos uma cartilha que nós distribuímos gratuitamente que fala de todos esses direitos. E nós temos também uma militância da qual a AMUC fez parte, nós nos orgulhamos muito, a Lei dos 60 Dias, que é uma lei de 2012, que determina que o tratamento de um câncer após o diagnóstico, ele não pode demorar mais que 60 dias. As pessoas não sabem, não exigem esse direito. Agora também, em 2018, nós também fizemos parte de um grupo em todo o Brasil, conseguimos aprovar uma outra lei que eu entendo que é ainda mais importante. Por que isso, Marina? Porque quando nós conquistamos a lei de 60 dias em 2012, nós nos preocupamos com o tratamento, com o acesso ao tratamento. E talvez não tenhamos percebido naquele momento que antes do tratamento vem o diagnóstico. E aí tínhamos uma lei que determinava que o paciente tinha direito ao tratamento 60 dias contados do diagnóstico, mas não tínhamos um prazo para esse diagnóstico. Olha só. E o diagnóstico, ele é fundamental. Ou seja, eu preciso, em todos os tipos de câncer, chegar ao diagnóstico rapidamente. Quanto mais rápido, melhor. Todos sabemos, não é, que o câncer ele é uma proliferação celular descontrolada e, à medida que o tempo passa, ele aumenta. Né? Então, por isso, foi muito importante essa nossa conquista da lei dos 30 dias, e que nós esperamos agora conseguir fazer cumprir, né? Porque a grande dificuldade que sempre se enfrenta é isso, né? Temos lei para praticamente tudo, mas precisamos estar atentos, faz parte do controle social, exigir o cumprimento dessas leis. Perfeito, Jurema. Aliás, eu quero até fazer uma pontuação aqui, queria eu ter direito aos passarinhos que estão atrás de você, Jurema, porque você está num lugar maravilhoso falando conosco no podcast, e eu tô doida para chegar perto dos passarinhos, porque é um ambiente maravilhoso e faz muito bem à saúde. Mas eu queria não perder esse momento dessa discrepância, né? Porque tem uma discrepância gigantesca entre o que é oferecido pelo SUS e o que está disponível no setor privado.
Quem tem dinheiro tem acesso a tratamentos personalizados, às técnicas modernas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças e sobre o que está sendo feito para que as pacientes tenham acesso ao que há de mais eficaz. Você já falou da lei dos 30 dias, que é importantíssima, mas falta ainda, eu acho que a informação para que as pacientes saibam que têm direito a isso e que podem, né, pressionar para que esse direito seja cumprido. Mas no sentido de tratamento, de até mais acesso aos próprios exames, o que está sendo feito? Então, evidentemente, Marina, existe uma discrepância muito forte entre os dois sistemas, você pontuou isso muito bem, mas eu preciso dizer que nós, enquanto instituições, somos ferrenhas defensoras do SUS, porque entendemos que é o melhor sistema de saúde pública do mundo. Ele é muito bem planejado, ele prevê todas as situações, e nós sabemos que o grande problema do SUS no Brasil são não só a gestão, como o aporte de recursos que sempre são insuficientes. Inclusive, normalmente, a AMUC, nos conselhos, onde está presente, está sempre defendendo a questão dos recursos do orçamento público, de mais orçamento para o SUS. Nós sempre nos aliamos a ações que estão pedindo esse recurso, porque a saúde pública sofre muito com a falta de recursos. Jurema, o seio é talvez a parte mais feminina, né, do nosso corpo. Ele é bem mais exposto, obviamente, ele chama a atenção. Por isso, qualquer alteração no tamanho, às vezes na cor, na aparência, pode afetar seriamente a autoestima da mulher. Que apoio os pacientes devem ter para lidar com essas alterações físicas? Porque às vezes elas são inevitáveis, né? Essa é uma questão bastante delicada, não é? Porque, inclusive, nós temos muitos históricos de exatamente no momento em que a mulher mais precisa desse apoio, quando ela descobre, ou quando ela mesmo sofre uma mutilação da mama por conta da cirurgia, e não é possível fazer a reconstrução, que vou dizer aqui, deve ser feita no mesmo ato cirúrgico, se possível, clinicamente, ela acaba sendo abandonada pelo companheiro, né? Nós temos muitos relatos nesse sentido, as pessoas se assustam muito com o câncer de mama, e é exatamente quando a mulher mais precisa. Então, este apoio, ele é fundamental, né? A mulher, que é o suporte familiar, que é sempre quem é a cuidadora, não é? De todas as pessoas, ela precisa muito que nesse momento, quem quer que seja do seu grupo afetivo, não é? Pai, companheiro, filho, amigo, irmão, amigas também são importantes, que estejam com ela, né? Um diagnóstico de câncer no passado significava quase que uma sentença de morte. Isso não é mais assim. Hoje, a nossa militância toda é para dizer, descubra rápido, observe seu próprio corpo. Quanto mais cedo você identificar qualquer alteração e procurar o seu médico, melhor. E se você tiver alguém por perto que você possa estar compartilhando isso, compartilhe. Nós precisamos disso, não é? Esse suporte afetivo, ele faz parte do tratamento e da cura. Jurema, eu fico fascinada com um trabalho como o da AMUC, então eu queria, antes de mais nada, parabenizar a todos vocês envolvidos, e imagino que quem está nos ouvindo também tenha interesse de conhecer o trabalho da AMUC, se já não conhece. Então, minha pergunta inicial é como acessar a AMUC? Eu estou no Acre, eu estou em Rondônia, eu estou no Rio Grande do Sul, tem AMUC em todo lugar ou o atendimento pode ser feito de forma online? Bom, da forma que estamos vivendo hoje, nós temos AMUC no mundo inteiro, não é? Porque somos virtuais. Então, nós podemos ser acessados através do nosso portal, né? O amuc.org.br, Instagram, AMUC Floripa, Facebook, telefones, enfim, tudo isso está no nosso site. E nós recebemos e também ofertamos, recebemos pedidos de informação e ofertamos informação para o Brasil inteiro, né? Então, nós costumamos participar de eventos que vão lá do Ceará até o Rio Grande do Sul. É comum a nossa presença em vários eventos aí nacionais, não é? E até internacionais, que nós já tivemos a honra de termos Abstract selecionado para congresso no exterior, prêmio latino-americano. Então, assim, hoje, virtualmente, nós vamos ampliar essa participação, estamos ampliando, não é? Aqueles congressos que nós participávamos fora do Brasil, hoje estamos fazendo no conforto da nossa casa, e percebemos que, inclusive, Marina, você estava falando aqui do meu ambiente, que é muito bom nesse momento, foi um conforto até que a pandemia me trouxe, mas o trabalho, ele triplicou.
se trabalha hoje muito mais, porque nós estamos acessíveis a qualquer hora e a qualquer momento do dia ou da noite. E, de qualquer sorte, é para isso que estamos aqui, não é? É para servir, é para atender esse paciente, é para informar, e estamos muito disponíveis nos nossos canais. Muito obrigada, Jurema. E para encerrar e deixar o pessoal feliz, o atendimento é gratuito? Totalmente. Aliás, também quero dizer que todo o nosso grupo, inclusive a diretoria, é toda voluntária. Esse é um trabalho que nós fazemos de forma voluntária e todo o nosso atendimento é gratuito, sim. Melhor das notícias. Jurema, te agradeço muito pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. E agradeço novamente à doutora Carolina Vieira, um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento sobre o câncer de mama, e conhecimento é investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion, indústria farmacêutica que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui tratamos do tema como está o tratamento do câncer de mama no Brasil. Ouça os episódios semanais do Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana. Aguardo você!